O sol ainda nem havia rompido completamente o horizonte quando os primeiros olhos curiosos começaram a se acumular na esquina da Rua Palmeiras com a Travessa 19. Era como se a madrugada tivesse cuspido um segredo terrível ali, no meio do asfalto rachado e da fumaça suspensa no ar frio. O Fusca do seu José, um modelo antigo, bordô escuro, seu orgulho de garagem, estava amassado como se tivesse sido esmagado por um punho divino. O teto cedeu, o capô fora arrancado, e havia marcas. Marcas que não podiam ter sido deixadas por nenhum carro, nem por homem algum. Mais à frente, o carro de João, o vizinho conhecido por ser meticuloso com polimento e revisão, estava irreconhecível. A porta do motorista jazia a 5 metros de distância, como se tivesse sido arrancada por uma besta. O para-brisa havia implodido de dentro para fora. No chão, manchas escuras serpenteavam em rastros longos, como se algo tivesse sido arrastado com violência. As rachaduras no asfalto lembravam as garras de um animal gigante cravadas em concreto. Um cheiro estranho pairava no ar, algo entre ferro, carne e ozônio. A polícia apareceu, claro. Fotografou, questionou, especulou, mas nenhuma explicação parecia se sustentar por mais de 2 minutos. Briga de gangue? Inviável. Ataque de animal? Impossível. Acidente com algum equipamento de construção? Um tiro no escuro. Enquanto isso, na casa de número 122, Rafael permanecia em silêncio. Deitado em sua cama, o lençol colado ao corpo suado e ferido, ele encarava o teto. Cada respiração parecia pesar. As faixas que cobriam seu abdômen estavam manchadas de sangue. Seu ombro ainda latejava. Ali a seu corpo inteiro, afinal, um Fusca de sabe lá quantos Luiz foi jogando contra ele. Ele havia perdido a luta, não por covardia, mas por despreparo. E isso doía. Doía mais ainda ver, pela janela entreaberta, o novo vizinho caminhando calmamente pela calçada, uma mochila no ombro, óculos escuros no rosto, o mesmo braço direito, aquele que Rafael havia mordido, envolto em uma bandagem leve. Nada em seu semblante parecia cansado, nenhum vestígio de dor. Ele estava bem. O orgulho de Rafael sangrava tanto quanto seus ferimentos, mas o que doía mais era lembrar do olhar do garoto salvo, o medo estampado ali, a criança que quase morrera. E foi então que algo em seu interior acendeu, uma luz entre as sombras da dor. Mas não era raiva, ainda não. Era uma pergunta, uma urgência, um eco se formando nas profundezas do seu instinto. Se ele marcou o garoto, então ele vai voltar, não vai? E enquanto essa pergunta reverberava em seu peito, Rafael se arrastava até a mesa, ligando seu computador, começando a busca por verdades que os livros nunca contaram. As primeiras luzes do dia filtravam-se pelas persianas tortas do quarto, tingindo o ar de um laranja tênue. Rafael, ainda enfaixado, os músculos reclamando cada movimento, sentou-se à frente do computador com uma mão no abdômen, onde as costelas doíam como se estivessem queimando por dentro. Mas havia algo mais forte do que a dor, a necessidade, a urgência de compreender o inimigo e, por extensão, a si mesmo. A barra de pesquisa tremia sob seus dedos. Ele hesitou. Então digitou: lobisomem albino, significado mitologia. Lobisomem olhos azuis, significado lobisomem marcas e caçadas. No início, a enxurrada de informações parecia inútil. Histórias urbanas, contos antigos, fóruns de roleplay e teorias de adolescentes. Mas ele continuou. Mergulhou fundo. Pulou os sites óbvios e encontrou as sombras, blogs ocultistas, arquivos digitalizados de livros queimados, textos em idiomas quase esquecidos. As peças começaram a se encaixar, como dentes de uma mandíbula que nunca fecha totalmente. Lobisomens albinos são raros. Considerados puros por algumas tradições,
são vistos como protetores, mas sua força é incerta, pois não carregam a fúria do vermelho ou a instabilidade do amarelo. Olhos azuis, memória sensorial elevada, instinto de justiça e a habilidade de sentir o cheiro da alma de suas presas. Rafael leu isso 3 vezes, como se tentasse gravar na carne. Sim, ele sempre sentia. Cheiros que vinham com emoção, com intenção. Entre os clãs antigos, havia relatos de lobisomens negros, marcando vítimas humanas com mordidas, garras ou até um toque prolongado. Essa marca não é física, mas olfativa. A criatura grava o cheiro, a essência. E quando algo é marcado, ele pertence ao caçador. Ele engoliu seco. Se uma marca é interrompida, se a vítima escapa antes do fim, a besta enlouquece, torna-se obcecada. A marca se torna uma dívida, um laço que precisa ser selado. O desfecho nunca é pacífico. A cadeira rangia sob seu peso. O cursor piscava no meio da tela, mas Rafael não o via mais. Só via o garoto, a expressão assustada, a respiração falha, o sangue que quase foi derramado. O garoto estava marcado, e Rafael agora entendia o que isso significava. O lobisomem negro iria voltar. Não por acaso, não por necessidade, mas por instinto. Uma caçada com fim certo se nada fosse feito. As palavras finais do texto pareciam ter sido escritas para ele. O único jeito de impedir a conclusão da marca é eliminar o caçador. E naquele instante, sem mais hesitar, Rafael se levantou, enfaixou o abdômen com mais força, vestiu sua camiseta preta favorita, a que não escondia a cicatriz no ombro, e saiu de casa. Havia uma festa acontecendo naquela noite, e ele já sabia onde seria o ataque. A noite estava serena demais para o que estava por vir. Luzes coloridas piscavam na varanda de uma casa modesta de esquina. Balões flutuavam amarrados a cadeiras, e uma toalha de mesa decorada com desenhos infantis balançava sob a brisa leve. Era aniversário do pequeno Davi, o garoto que dias antes havia passado por um encontro silencioso com o predador que se escondia sob a pele de um homem. Dentro da casa, risos ecoavam. Primos jogavam videogame na sala, avós cochichavam sobre a aposentadoria enquanto tomavam refrigerante, e os pais de Davi discutiam se o bolo com cobertura azul era mesmo melhor do que o tradicional de chocolate. Davi, no entanto, estava quieto. Sentia algo estranho no ar, um arrepio que não vinha do vento, uma sombra que não via, mas que parecia sussurrar nas paredes da casa. Do lado de fora, o portão rangeu. Não havia passos, não havia voz. Apenas o silêncio que precede o grito. A porta da frente estourou com um som surdo e seco, como madeira sendo dilacerada por garras. Copos se espatifaram no chão. Um prato voou da mesa. Os olhos de todos se voltaram para a entrada. E então, o mundo pareceu congelar. Ali, parado no vão da porta, com as costas arqueadas e a cabeça baixa, estava a criatura. Um monstro de quase 2,5 metros, com o pelo negro como a morte recém-nascida e olhos vermelhos, vibrando como carvões prestes a explodir. O lobisomem negro não rugia, ele sorria. Um sorriso feito de dentes, de fome, de malícia. Os adultos reagiram como sabiam. Correram para proteger Davi. Um tio pegou uma cadeira. Um primo levantou uma garrafa. A avó agarrou o neto pelos ombros, tentando afastá-lo. Mas aquilo não era algo contra o qual se pudesse lutar com cadeiras. A criatura avançou com passos lentos, saboreando o caos como um banquete. A cada movimento, a madeira do assoalho rangia. A baba escorria de suas presas, respingando no tapete. E então, ele parou. A menos de 2 metros de Davi. O garoto não conseguia se mover. Era como se seus pés tivessem virado raízes. Ele não via só um monstro. Ele via o mesmo cheiro, a mesma aura,
O mesmo olhar de quando quase foi engolido pela escuridão dias antes. O lobisomem negro ergueu a garra, lenta, cerimonial, como se dissesse dessa vez, você não escapa. Mas então, um trovão de carne e osso cruzou a janela lateral com um estrondo brutal, estilhaçando os vidros em 1000 cacos que brilharam como estrelas. Um soco atravessou o ar e atingiu o peito do monstro com a força de um trem desgovernado. O lobisomem negro voou contra a parede oposta e atravessou-a, caindo do lado de fora entre entulho e poeira. E então, entre os cacos, a poeira e os olhos arregalados da família inteira, ele se ergueu, o lobo albino. A pelagem branca parecia feita de gelo, e seus olhos azuis cortavam a noite como faróis. A respiração pesada, o corpo ainda marcado pelas feridas da batalha anterior. Mas ali, pronto, Rafael. Ele não disse nada, não rugiu. Apenas pulou pela mesma janela, atrás da besta negra que ousara tocar o que ele prometera proteger. E do lado de fora, sob o céu mudo, a guerra entre predadores recomeçou. A rua, antes pacata, agora era palco de um duelo entre lendas vivas. O lobisomem negro rolava pela calçada em meio aos escombros da parede destroçada. Seu peito arfava com fúria, olhos como brasas queimando de surpresa e ódio. Ele se ergueu num salto, e o albino já vinha em sua direção como um raio banhado de prata. O impacto foi brutal, a carne contra a carne, o som de costelas rangendo, o asfalto afundando sob o peso de monstros. Rafael, mesmo ainda machucado, não hesitava. As garras do lobisomem negro vinham com intenção de matar, de rasgar, de devorar. Mas Rafael esquivava com precisão, movido por algo mais que instinto propósito. O predador de olhos azuis avançou com uma sequência de golpes. Um soco direto no queixo, depois um cruzado de esquerda que girou o corpo da fera negra. A criatura recuou cambaleante, mas não por muito. Com um rugido gutural, avançou feito avalanche, enfiando as garras na lateral de Rafael e o lançando contra um poste de luz, que explodiu em faíscas. Rafael caiu de pé, arrastando os pés no asfalto. Sangue escorria de sua barriga, misturando-se com a brancura etérea de sua pelagem. Mas seus olhos não vacilaram. Ele sentia o medo vibrando dentro da casa, a família, o menino. Ele não podia cair. O lobisomem negro investiu novamente. As garras vieram em arco. Rafael se abaixou, agarrou o inimigo pela cintura e o jogou no chão com um estrondo que rachou a calçada. Saltou sobre ele e começou a desferir socos, um após o outro, cada um carregado com a dor dos pais perdidos, a culpa pelo sangue derramado, a fúria contida por tanto tempo. Mas o monstro negro era antigo, forte, implacável. Num movimento brusco, cravou as garras no ombro de Rafael e o puxou, mordendo-o com raiva no lado oposto ao da cicatriz antiga. Rafael urrou de dor, cambaleando para trás, e foi então que o lobisomem negro o empurrou com força. Rafael foi lançado contra a lateral de um carro, amassando o veículo como se fosse papel alumínio. A besta não perdia tempo. Saltou sobre o albino com intenção de cravar os dentes em sua garganta, mas Rafael rolou, desviando por um triz. Ergueu-se num giro e golpeou a criatura com a traseira de um carro estacionado. Isso mesmo, um carro inteiro, que ele usou como clava improvisada. O monstro negro voou e caiu sobre uma pilha de latões de lixo. Ambos estavam feridos. Ambos respiravam pesadamente, mas apenas um deles carregava dentro de si a certeza de que não podia perder. A criatura sombria se levantou devagar, o peito arfando, e sussurrou um rosnado que por um segundo quase soou como uma palavra, uma provocação. E Rafael, cambaleando, limpando o sangue da boca com o dorso da mão peluda, respondeu com um rugido que ecoou pelas ruas vazias como um chamado de guerra. A luta ainda não tinha acabado. E a luta estava muito longe de acabar.
Mas então, gente, me fala aí nos comentários o que acharam do vídeo, e se curtiu, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Sério, isso me ajuda demais a continuar, pois diz se vocês estão gostando ou não. Bom, o vídeo foi esse, a saga continua no próximo episódio. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.